Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje o tema 5 dicas para você saber como lidar com o seu cliente na locação de imóveis. Nós, corretores de imóveis, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com várias situações que pode levar a algumas discussões. Discussões essas em relação ao imóvel, referente a manutenções, referente a algumas evidências, e também lá discussões, né, que gera quando este imóvel está locado e também que surgiu algum problema que não foi, que esse problema se tornou durante este uso. Então, aí existe uma discussão lá que às vezes o inquilino fica dizendo que não é dele, né? E o proprietário também fica dizendo que esse acontecimento não é defeito do imóvel dele. E nós aqui, né, dono de imobiliário, os corretores, nós ficamos aqui nesse bang-bang, né? Então, uma coisa que eu posso orientar, uma dessas dicas é evitar as discussões, né? Porque nós não podemos optar nem por um lado e nem por outro. Nós temos que saber lá, quando for escrever, lembra que eu sempre digo que tem que deixar isso tudo registrado via e-mail, né? Então, quando for escrever lá para o inquilino e também escrever lá para o proprietário, né? Tudo por e-mail. Então, e nós não podemos, porque às vezes eles vêm, parece que eles têm assim, não sei quantas pedras na mão, né? Porque aí nós ficamos aí como o recheio no meio, agarrando tudo isso. Então, mas em momento algum nós temos que entrar nessa discussão, nem pegar. Nós vamos ser o equilíbrio. Na verdade, nós vamos ser o equilíbrio dessa conversa. Eu digo isso porque, como eu disse lá no início, no dia a dia é que vem os acontecimentos para nós, né? E eu dou um exemplo que aconteceu isso semana passada aqui conosco, na minha empresa, né? Que eu já administro uma casa já há muito tempo, né, algum tempo já, e esse inquilino estava lá, o contrato foi feito por 30 meses, e ele está lá, já foi reajustado esse valor do aluguel, né, anualmente, e agora, depois de um ano e meio, mais ou menos, que ele está lá nesse imóvel, 1 ano e 8 meses, aconteceu um vazamento embaixo da casa e o inquilino só foi perceber quando começou a dar um mau cheiro realmente, né? E agora? Foi um fato novo para mim, né? Isso foi um fato novo, sim. Então, o que aconteceu? Ele começou a dizer que estava acontecendo isso, que aconteceu isso, que ele foi olhar embaixo da casa, que a casa estava toda úmida, toda inundada, né? Aí pedimos para ele solicitar tudo lá, a explicação via e-mail. Nós entramos em contato com esse proprietário. O proprietário, neste caso, disse que era questão do inquilino usando o imóvel, que talvez fosse o problema do vazamento de um banheiro, que anteriormente, antes desse inquilino entrar no imóvel, o próprio banheiro passou por um processo de restauração dos próprios pisos, dos rejuntes, que foi uma manutenção feita toda nesse banheiro. Então nós vimos que o do banheiro foi ligado lá, as águas, toda a torneira, chuveiro, para ver se escorria alguma coisa lá dentro, lá embaixo desta casa, e nada. A gente percebeu que não foi. Então, aí nessa situação toda, né,
E o proprietário ele foi muito irredutível nessa hora, né? Ele disse que insistiu, dizendo que era desse inquilino. O inquilino dizendo que não era dele, né? Então, nessa hora, nós corretores, né, nós profissionais da área, nós temos que ficar com sangue frio, né? Porque nós não podemos em momento algum passar para um lado de um ou para o lado do outro. Então, como eu já disse, nós temos que manter sempre um equilíbrio, né? Porque às vezes aquelas situações, aquelas palavras, elas podem vir muito agressivamente para nós e nós querer resolver, responder na mesma altura. Nós não podemos reagir assim, né? Não, quer dizer, nós não devemos reagir assim desta forma. Se você, caso acontecer isso com você, nessa hora, você não responde naquela hora, então. Ou procura, se isso aconteceu de manhã, responda de tarde, pense bem o que você vai responder. E também, ou então, se for durante o dia, se aquilo foi muito pesado, responda só no outro dia, né? Então, aí o que nós fizemos nessa parte aí de conflito entre o proprietário e o inquilino? Nós resolvemos chamar um profissional. Então, ele foi até o imóvel e quando nós chamamos, conversamos, falamos para ele toda essa história, todo o acontecimento, a gente pediu para ele dar um laudo por escrito, né? Por escrito para nós, porque nós temos que comprovar isso, né? Então, mediante papel. Ele foi lá, fez esse laudo, né? E a gente ele disse que isso o que aconteceu. Como a nossa região aqui é uma região de muita chuva, e a casa, quando a casa foi construída, embaixo da casa não houve aterro, né? Então, e o que é em redor da casa, do imóvel, houve aterro, né? Então, e em cima e nesse aterro tem britas. Com a chuva, nós tivemos aí praticamente quase 3 semanas de chuvas, né? Não tão torrencial, né? Mas houve muita chuva. Chuva contínua, né? Então, o que aconteceu? Essa chuva, a água que caía no terreno que estava na parte aterrada, e como na casa, embaixo da casa é mais baixo, o que aconteceu? Toda aquela umidade daquela chuva foi para debaixo da casa e o solo não deu mais conta de absorver a umidade, esta água-aria toda. O que aconteceu? Esta água acumulou, então dando essa umidade, esse mau cheiro, né? Então aconteceu isso e isso a gente repassou para o proprietário e a coisa amenizou, né? Amenizou, e a despesa referente a essa situação vai ser do proprietário, né? Devido a esse aterro, né? Então, se chama isso dentro da manutenção de estrutura. Esse problema se gerou foi da própria estrutura em si do imóvel, né? Que é terreno, casa, né? O aterro foi muito mais alto, então isso vai pertencer ao proprietário. Eu contei essa história porque a dica que eu estou dando, essa primeira dica, é para a gente não discutir, não entrar na discussão, porque o inquilino reclama, o proprietário reclama, né? Então, às vezes, nós não podemos fazer as coisas com a cabeça quente, porque a gente está ouvindo dos dois lados, e nós temos que tomar a ação de ir lá ver realmente o que aconteceu para que as coisas se solucionem,
dentro da melhor medida possível, né? E dentro da maior harmonia possível também. E a dica aqui é a gente evitar as discussões, né? E evitando as discussões, e como é, aí você me diz, Lúcia, mas como é que eu vou evitar as discussões se nessa hora a gente tem vontade de pegar o inquilino, o proprietário, né? E como é que a gente vai controlar esses nossos impulsos nessa hora, né? Porque a gente sabe que daí fica lá, não é meu, o inquilino diz, não é meu, o proprietário diz, não é meu, e agora? Bang, bang, né? É enlouquecedor, né? Então, aí nós temos que controlar esses impulsos nossos, né? Então, esfria a cabeça. Nós temos que ouvi-los, né? Ouvir lá essas advertências, né? Que existem. E a partir disso que a gente acalma, né? Também controla esses nossos impulsos, a gente vai pensar como é que nós vamos agir essa situação, né? Que atitude nós vamos tomar para resolver essa situação. A segunda dica, que é muito interessante essa segunda dica, é deixar a pessoa falar. Seja proprietário, seja inquilino, porque às vezes aquele inquilino, ele só quer falar para nós, né? É um meio de desabafo, né? Que às vezes nós temos que ser como psicólogo, né? Então, tem situações que o cliente, ele às vezes, ou pessoalmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, né? Aí que eles colocam o cachorro, né? Liga para reclamar. Ele liga para reclamar e a gente para, a orientação aqui é a gente parar e ouvir aquele cliente, né? Nós tivemos uma inquilina que desocupou o imóvel, meu Deus, o que ela fez conosco, botou o cachorro mesmo, né? No dia eu cheguei aqui junto, as meninas estavam ouvindo, nossa! Aí a orientação, qual foi? Deixa eles falarem. Porque às vezes a gente não sabe se aquela pessoa, como é que ela acordou, como é que ela está, se está com algum problema, ou se ela toma algum tipo de medicamento, né? E tem outra aqui que é proprietária de um imóvel, que esta última semana ela ligou para cá, ela falou, aí por fim, por último, a minha funcionária disse, olha, eu achava que ela não ia chorar no final, porque raramente ela liga para cá, de 6 meses, né? Mas aí ela reclama, fala, coisa, a gente tem que deixar falar, é um desabafo, né? É um desabafo. E daí, aí depois ela chorou, e chora. E a gente deixa, a gente ouve. É preciso? É preciso. Às vezes não é com a gente. Não é nada conosco, mas as pessoas precisam disso. Ouvir, isso é muito importante. Até mesmo nós, quando somos mãe, quando somos pais, né? Nós temos aí, nós também já passamos por isso, né? Um exemplo que eu posso dar é na adolescência, né? Aí você que é pai ou que é mãe, a gente sabe que a adolescência passa por muitos conflitos, né? E geralmente pai e mãe não tem aquele preparo para enfrentar, porque geralmente se grudam com crenças limitantes, dizendo que a criança, quando entra na adolescência, é muito problemas, né? E a criança, o adolescente, é porque na verdade a gente não entende, não compreende, né? É nessa hora que é importante
buscar a área da psicologia e dizer para a criança, não, se colocar, a gente se colocar lá, porque a gente foi jovem também na área da... quando jovem, né, entramos nesses conflitos de adolescência, a gente tem que ser amiga nessa hora, né? A gente tem que ser amiga e se colocar naquele lugar. Então, essa parte aí, essa segunda dica, não entrar em discussão, né? Porque é uma coisa que eles não estão nos abalando, eles não estão nos ofendendo. Então, ouça, né? Dê ouvidos e deixa, porque na medida que esses clientes, tanto inquilino como proprietário, nós vamos conhecendo, né? Nós vamos conhecendo eles um a um. A terceira dica é se colocar no lugar da outra pessoa, porque a gente sabe que o inquilino às vezes vem com uma colocação, né? E a gente deve se colocar no lugar como inquilino. E também o proprietário, né? Quando o proprietário vem para dizer alguma coisa, nós também temos que se colocar no lugar de proprietário, porque para a gente sentir aquilo que eles estão sentindo, né? Porque ele tem um ponto de vista, né? E o inquilino também tem um ponto de vista, e fica nós corretores, no meio disso, mas mediante as conversas, nós temos que colocar, porque, claro, o proprietário, ele vai colocar o imóvel dele para você administrar. O inquilino, ele vai entrar dentro deste imóvel, né? Ele vai colocar em uso, e você, se ele vier fazer alguma reclamação para você, você deve se colocar no lugar dele. Essa história que eu falei dessa inundação do solo lá, a gente se colocou no lugar daquele inquilino. Porque aquele inquilino, ele é a esposa dele, mais a criança, né? Então isso também poderia ocasionar, aí eu imaginei assim, a gente imagina, né? Lá eles morando lá neste imóvel, e tem a criança, e essa criança pode dar algum tipo de alergia, algum problema de saúde em si, né? Por causa daquela umidade toda, né? É tanto que ocasionou um mau cheiro. Entrar naquele problema daquela pessoa lá, né? E como é que você, no lugar dela, como é que você reagiria? A mesma coisa o proprietário. Entramos lá, né, no proprietário, não tem um proprietário, lógico, né? Fomos lá no proprietário e também se colocamos no lugar daquele proprietário, né? Então, claro que ele lá é dono do imóvel em si, mas o problema tinha que ser de alguém, né? Então nós buscamos isso e tentamos resolver dentro da melhor forma harmônica possível. O quarto item aí nós vamos entrar para o nome. É uma coisa muito importante para nós que trabalhamos com pessoas, né? Que o nome a pessoa já recebe desde o ventre da mãe, na verdade, quando a mãe sabe o sexo, né? Ele já vai começar a ser chamado pelo nome. E quando após nascer, a identidade dele é o nome. E quando ele vai para uma escola, quando criança, o que ele faz? A primeira coisa que ele aprende a escrever é o nome, né? Então, o nome nós não podemos esquecer o nome das pessoas, porque as pessoas, quando a gente cita o nome dela, isso dá a proximidade, dá mais união, né? Ai, é mais fácil tu dizer oi, ô Pedro, do que tu ficar ô coisa, né? Fica feio, né? Então as pessoas vão dizer eu não sou coisa, né? Então é mais fácil, né? Você registrar, você procurar sempre chamar a pessoa pelo nome, né? Então é mais fácil, não. É importante você chamar a pessoa pelo seu nome. Uma frase muito importante que tem no livro do De Carnegie
que fala sobre a questão do nome, ele diz que o nome da pessoa, quando ela ouve, é a forma mais doce que ela sente nela, ela ouvir o próprio nome dela ser chamado. E o quinto item aí, para a gente fechar o quinto item, é a sorria. A vida sorri para nós. Como é que você está encarando a vida? Porque a vida, para a gente ser feliz, a gente não precisa de muita coisa no nosso dia a dia, né? Então, a própria vida, o sorriso, a felicidade você não pode buscar externamente. A felicidade ela tem que vir de dentro para fora. Ele é muito contagiante, né? Como o choro também ele é contagiante. Mas é importante você sorrir, porque quando você sorri, todos os músculos movimentam-se. Até um tempo atrás eu sabia o número dos músculos que movimenta a nossa face, né? Que exercita, né? Quando a gente sorri, existe uma pesquisa feita, né? Que mexe-se muitos músculos na nossa face e que isso também nos leva ao rejuvenescimento, né? Então, e tudo isso, quando você vai atender um cliente, você sempre vai atender com um sorriso na face, né? E nunca em uma tristeza, porque se você for, se você não tiver essa expressão de sorridente, a pessoa vai registrar essa sua primeira visão que ela vai ter com você, né? Ela vai lhe ver sempre com essa expressão, né? Então, se você sorrir, ela sempre vai registrar essa expressão de você, sorrindo, né? Então, isso é muito importante aí no nosso dia a dia para a gente poder atrair as coisas boas para nós, né? Para nossa empresa. A alegria, ela vibra a energia, né? Ela vibra a energia positiva. Então, nós precisamos estar sempre felizes para que as coisas realmente comecem a acontecer na nossa vida, né? Para nós sermos felizes, a gente não precisa de muita coisa na vida. Basta a gente sorrir, ser alegre. Muitas pessoas pensam que a felicidade está externamente, mas não é. A felicidade primeiro começa no nosso coração, de dentro para fora. Não adianta buscar fora, né? Então, e você sabe, se você sorrir, você vai atraindo cada vez mais situações positivas no seu dia a dia, do que a pessoa estiver toda a vida triste, né? De boca para baixo, daí não dá, né? Não dá isso, não dá. E também quando o cliente, né? Eu tenho um cliente aqui, quando ele chega, que eles são mais chegados já, né? Tanto o locatário como o proprietário. E eles chegam aqui, eu abro aquele sorriso, então eles falam sobre esse sorriso, né? Como é bom você chegar aqui e estar sempre sorridente. Porque se a gente sorrir, a gente vai atrair cada vez mais coisas boas no nosso dia a dia. As pessoas, quando você vai fazer uma visita na pessoa, o que você quer? Quando você chegar lá, né? Você quer ser bem recebido. E o bem recebido é com um sorriso. E não com tristeza, né? É tanto que o sorriso, se você for fazer uma técnica, né? Existem algumas técnicas de sorrir, né? Que você segura o umbigo e começa a jogar o corpo para trás e para frente. Você começa com um grupo de pessoas, essas pessoas começam a ficar meio estranha no início, mas depois isso vai contagiando de uma certa forma e que isso se torna muito alegre, né? O sorriso ele vai contagiando, como também o choro, a tristeza também ela contagia. Mas se você colocar isso em prática, né? Até tem uma técnica que uma vez eu fui fazer um curso, eu aprendi que a gente deve chegar na frente do espelho e dar gargalhada. Se
se você aí tiver muito tensa, que o seu dia foi muito tenso, a sua jornada do dia foi muito tenso, você deve, após isso, né, acabou o expediente, corra para um banho, tome um banho, né, e vá para frente do espelho e faça uma técnica de começar a sorrir, a dar gargalhada, gargalhada pelas próprias situações, né, porque isso tudo vai contagiando a alegria e vai atraindo, é um imã que vai contagiar cada vez mais, você vai alegrar aí as paredes do seu escritório, né? E você vai emanando cada vez mais essa alegria, essa felicidade através do sorriso, né? Eu lembro uma vez de uma situação que até é familiar, sabe? E muito interessante. A minha sogra tinha um tio que ele tinha um cinema aqui na nossa cidade, e quando ele montou esse cinema e tinha uma pessoa na cidade que era uma pessoa folclórica até, porque onde ele chegava as pessoas queriam estar sempre perto dele, né? E essa pessoa, sempre existe, as pessoas chegavam, quando ele chegava, por exemplo, perto desse cinema, formava assim uma grande aglomeração de pessoas em volta dele. Por quê? Porque ele era muito alegre. Ele contagiava essa alegria dele, né? Então, ele chegava a tirar o movimento, a fila das pessoas, ele chegava a tirar as pessoas da fila daquele cinema, tá? Onde quando ele chegava perto, quando ia ter filme, cinema, e esse cinema ficava num calçadão aqui na nossa cidade, e essa pessoa, quando ele chegava, ia pro calçadão, e que ele tirava, ele roubava, né? Aquelas pessoas daquela fila que iam entrar no cinema, e o dono desse cinema, que era o tio da minha sogra, ele percebeu isso. Ele percebeu, a visão de empresário, né? Então, ele percebeu que essa pessoa contagiava muito as pessoas, né? As pessoas saíam do cinema, da fila do cinema, não pagavam mais a entrada do cinema para entrar no cinema, e iam lá para ouvir essa pessoa, para eles ficar alegres, né? Eu não sei o que ele contava, se contava piada ou se contava histórias engraçadas, né? Então, aí o que aconteceu? Esse tio da minha sogra, muito sábio, o que ele fez? Ele chamou essa pessoa e deu a entrada para ele, a hora que ele quisesse aparecer no calçadão, para ele entrar gratuitamente no cinema. Ele deu uma entrada permanente que se chamava antigamente para isso, né? Uma entrada permanente para ele. Aí ele entrava no cinema a hora que ele queria, a hora que ele quisesse. Ele entrar no cinema, ele ganhou uma entrada permanente para ele entrar a hora que ele quisesse, tá? Ele chegou no calçadão perto do cinema, era dentro do cinema que esse foi o trato dele, né? O acordo que ele fez. Não foi acordo expresso, mas foi verbal, porque antigamente as pessoas se tratavam assim mais verbalmente mesmo, né? Então ele entrou, ele tinha essa entrada permanente, e quando ele entrava todas as pessoas iam atrás dele, e como ele sentava para assistir o filme, então todo mundo pagava a entrada para entrar para assistir o filme, né? Então essa história me gravou muito. E eu falando como esse item aqui eu ia citar, né? Eu lembrei como eu escrevi aqui um desses itens que é importante dessa dica aí, né? Então, eu achei muito importante contar essa história, que eu lembrei dessa história desse tio da minha sogra, e que ela sempre contava essa história para nós, né? Então, a importância aí do sorriso, né? De contagiar, né? Se você trabalha com locação, lá se as pessoas você vai atender tanto o proprietário como o inquilino,
ele vai conhecer você pelo esse contágio que você tem, né? De estar sempre contente, bem feliz, né? Bem alegre. Essa quinta dica aí é muito importante, que é o sorriso aí para você lidar aí com seus clientes no seu dia a dia. Encerro esse vídeo, né? Eu espero que essas 5 dicas aí você coloque em prática e consiga aí saber lidar com seus clientes no seu dia a dia. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. O banheiro já tinha sido restaurado.